Então, entrando no sistema, eu criei aqui um usuário fictício e uma empresa fictícia, tá? Justamente para eu poder demonstrar para vocês o sistema MS Attest. Toda vez que vocês entrarem e forem um cliente novo, este campo empresa, ele não vai existir, ele vai ficar em branco, tá? Por quê? Não existe nenhuma empresa cadastrada. Aqui os departamentos também vão sempre aparecer todos, porque não tem nenhum departamento cadastrado. Gráficos por departamento, também eu tenho essa opção para tirar. E o ano que eu quero que as informações abaixo apresentem. Tá? Então eu tenho o ano vigente, que é esse ano de 2016, e o ano passado para aqui já tem o sistema. Então, os gráficos aqui embaixo, eles sempre vão refletir os parâmetros aqui em cima, ok? Então, a quantidade de atestados, né, cadastrados, porque o sistema tem um cadastro de atestado médico. Toda vez que um funcionário chega com o atestado da empresa, esse atestado é cadastrado dentro do sistema. E eu vou mostrar para vocês todas as funcionalidades disso. Dias perdidos acumulados, também provém do atestado, índice de incidência também, índice de gravidade e índice de absenteísmo. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês a parte inicial do sistema. Então, para que essa tela apareça sempre para vocês, basta eu clicar aqui na página inicial, que o sistema ele retorna para essa página. Toda vez que eu escolher uma empresa aqui nesse campo, ela vai reapresentar aqui em cima. Porque se eu estiver em outros módulos, você sabe que empresa que você está trabalhando. Então vamos lá, controle de auxiliares. Todos esses cadastros já estão preenchidos. Vocês podem utilizar ele para alguma manutenção eventual ou para consulta. Mas vocês não precisarão se preocupar com esse cadastro, porque normalmente eles são alimentados pela MedSafe, ou então, se vocês quiserem alimentar, também não tem problema. Só tem que tomar cuidado com as informações que são colocadas. Okay? Porque essas informações aqui colocadas já estão corretas. Então, por exemplo, todos os motivos de afastamento, eles já estão inseridos, inclusive com o código e-social, porque nós realizaremos a interface e a comunicação com o e-social futuramente. Motivos de atestados não autorizados, já estão aqui colocados todos. Grupos de CID. O que é esse grupo de CID? É justamente um grupo que foi montado com um conjunto de CID que representa. Então, todo CID cardiovascular está aqui nesse grupo. Todo CID dermatológico também está nesse grupo. E assim por diante. Esse grupo vai ser utilizado lá no gráfico de absenteísmo, tá? Para que o sistema ele monte e mostre os resultados a partir desses grupos. Para que eu comece o sistema, eu não posso começar por setores, departamentos, funções, nada disso. Por quê? Tudo que for cadastrado aqui vai ser por empresa. Então não adianta nada eu cadastrar o setor, departamento e funções se eu não tiver empresa cadastrada, porque vai sumir. Então eu vou cadastrar por nada. Então, a partir do momento que eu cadastrar a empresa, todos os departamentos serão novos. Tá? Não é que ele vai sumir, ele vai ficar amarrado a outra empresa. Tá? Então, cada empresa tem o seu departamento e suas funções. Tá? Aí, se eu quiser cadastrar um outro usuário, é possível cadastrar por aqui. Ok? Então, vamos lá. Então, a partir do momento que eu cadastrei uma empresa fictícia aqui, eu vou até acessar o cadastro dela, para vocês verificarem. Então, eu fui colocado lá a razão social, o CNPJ, inclusive eu posso consultar o CNPJ para que eu pegue informações adicionais, como o KNAI da empresa, por exemplo, se eu não souber. Tá? Inscrição estadual, nome fantasia, o KNAI da empresa. Então, se eu não souber, eu venho aqui pelo cartão CNPJ e jogo o número do CNPJ lá na receita. Aquele cartão CNPJ vai aparecer o KNAI principal da empresa, que é colocado aqui. O grupo empresarial. Caso eu tenha uma empresa e várias filiais, que eu estou fazendo gestão dele, eu cadastro aqui o grupo empresarial. Mas como aqui é uma única empresa, eu não preciso cadastrar. Tá? Eu cadastro lá o endereço e os contatos da empresa. Acabou. Então, eu gravo.
E a partir do momento que eu faço isso, eu posso iniciar o cadastro dos departamentos. Então eu tenho aqui o departamento comercial, de produção, iniciando um outro departamento, por exemplo, vamos colocar aqui administrativo. Qual que é o e-mail da pessoa responsável pelo departamento administrativo? Qual é a descrição desse departamento, se ele está ativo ou não? Então eu gravo esse departamento. Gravei, eu criei um outro departamento. Tenho 3 departamentos aqui. Aí eu venho em funções. Quais são as funções dos departamentos? Aqui no caso eu cadastrei uma função auxiliar de produção. Então se eu entrar aqui em auxiliar de produção, eu tenho aqui a função, qual que é a atividade na CBO, porque muitas vezes eu coloco lá auxiliar de serviços gerais, só que não existe na CBO auxiliar de serviços gerais. O que existe é zelador, doméstico, funções que atrelam a auxiliar de serviços gerais. E muitas vezes eu não sei qual é a função dele. Então, pelo CBO, vai ficar certinho qual é a função e o que ele representa na CBO. Quantas horas mês ele trabalha, aqui eu coloquei 160 horas mês, que representa 40 horas semanais. Então, 40 vezes 4 são 160. A situação dele está ativo ou inativo. Qual é o departamento que essa função representa? Departamento de produção. Quais são os requisitos necessários para esse departamento? Quais são os riscos? Para que eu acrescente um risco aqui, basta eu vir aqui do lado, né? E eu coloque os riscos aqui escritos. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer a busca e aqui eu vou gravar o risco selecionado, que ele vai vir para o lado esquerdo automaticamente. Tá? Por que eu coloquei esse campo de busca de risco? Porque o risco do e-social é muito grande. Então, se eu for buscar uma quantidade de riscos aqui, vai demorar para mim pelo menos uns 2 minutos para poder listar. Tá? Então, para que isso seja evitado, eu posso colocar um risco aqui normal. Por exemplo, eu posso colocar... o que eu tenho que colocar? Justamente o risco. Né? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui... vibração, por exemplo. Tá? Então, a partir do momento que eu busco, a vibração está no risco físico, eu abro aqui vibração, aí eu vou escolher, é do corpo inteiro ou localizado? Ah, localizado. Só que para eu gravar isso aqui, não basta não selecionar. Eu tenho que clicar aqui em grava. Então, a partir do momento que eu cliquei em grava, ele vai vir para cá, ó. Risco principal, vibração localizada, tá? Aí eu venho para cá, descrição geral das tarefas e modo operatório dos movimentos. Eu já escrevo essas informações aqui, porque a partir do momento que eu for utilizar a função lá no funcionário, ele já vai listar tudo para mim, isso aqui automaticamente. Tá? Eu não preciso ficar reescrevendo toda hora que eu for cadastrar. Então, a medida de prevenções gerais coletivas, quais são os equipamentos de proteção individual que eu preciso. Então, eu tenho 2 modos de cadastrar. Ou eu posso cadastrar 1 a 1, eu posso inserir aqui, né? Então, por exemplo, eu quero luva, por exemplo. Então, eu posso inserir por aqui, né? Basta eu selecionar o que eu quero aqui, ó, proteção das mãos dos usuários contra agentes abasivos também. Então eu tenho aqui toda a descrição. Eu posso selecionar aqui, aí ele vai me colocar qual que é a validade. Eu tenho que trocar isso, por exemplo, anualmente, né? Confirma. Então ele vai vir aqui para mim, já vai listar, né, o EPI. Ou eu posso clicar aqui em campo livre e eu posso escrever na mão, tá? Eu tenho essa possibilidade também, não tem problema. Aí eu venho aqui os exames necessários para essa função. Os exames necessários, eu tenho alguns exames já pré-selecionados, né? E outros exames que eu posso colocar, né? Então, por exemplo, o exame clínico realiza no admissional, periódico e demissional? Ah, eu realizo no admissional, eu realizo também no periódico e eu realizo no demissional, tá? No admissional, a partir do momento que eu fiz o admissional, eu fiz o exame lá no admissional, mas eu preciso fazer ele de novo em 6 meses. O periódico eu preciso fazer a cada 12 meses. Tá? O de audiometria, para essa função de produção eu preciso? Ah, preciso.
Eu posso colocar também o periódico e eu posso colocar também o demissional. Aqui no periódico eu vou colocar de 12 em 12 meses. Tem empresa que faz 24 meses, tá? Mas correto mesmo para a gente poder manter o controle de 12 em 12 meses. Espirometria, eu posso colocar? Posso colocar. Aqui eu posso colocar 6 meses, faço no periódico também a cada 12 meses e também faço aqui no demissional, tá? Aqui eu posso colocar todos se eu quiser, tá? Glicemia, mas eu quero pular aqui, ó, exames adicionais necessários. Então eu tenho outros exames aqui que não estão listados acima. Então eu tenho lá uma porção de exames. Vamos colocar aqui, eu preciso de ácido úrico, por exemplo. É um exemplo só, tá? Então eu vou realizar no admissional. No admissional não vou colocar. Eu preciso colocar no admissional 6 meses. E ácido úrico a cada 6 meses também. No admissional não preciso. E eu quero que saia no relatório do NR7. Grave. Aqui automaticamente já vai sair no relatório, tá? Então aqui o que ele fez? Ele adicionou um outro exame que é realizado, tá vendo? Então grava essa função. A partir do momento que eu gravei essa função, quer dizer, eu estou com o departamento montado, a função montada. Aqui eu não posso ficar cadastrando o funcionário se não tiver com todos os departamentos e funções cadastradas. Por quê? Vai que eu cadastro um funcionário que não existe, vai ter que voltar tudo de novo para poder cadastrar. Para vocês que planejam esse tipo de ação. Então eu venho aqui em funcionário. A partir do momento que eu cadastrei um novo funcionário, eu posso colocar lá o João da Silva Xavier. Masculino, nascimento, estado civil dele é casado, quantidade de filhos. Se ele não trabalha mais na empresa, alguma coisa, ou eu quero desativar por algum motivo, eu posso desativar ele por aqui, mas a gente vai mais para frente para mostrar quando ele não trabalha mais na empresa. Só deixa eu buscar um CPF que gera. Então vamos lá. Eu vou colocar um CPF, qualquer válido aqui, tá? E aí eu posso colocar o RG, órgão de expedição, carteira de trabalho, contrato de trabalho. Para que empresa ele trabalha? Para essa empresa que já foi cadastrada aqui. Por que ele não deixa mudar? Porque é a empresa que está selecionada lá atrás, tá? Então, a partir do momento que eu estou com aquela empresa selecionada, vai me aparecer os departamentos, as funções e os funcionários daquela empresa. Jornada de trabalho, 8 horas e 0 minutos por dia, né? A função, auxiliar de produção, quer dizer, eu tenho uma função lá cadastrada, mas se eu tivesse várias ia aparecer. Qual foi a data de admissão dele? Eu posso colocar lá que foi em 2 de fevereiro de 2015. Ele foi demitido? Ainda não. Aqui, observação. Demissional, se for por justa causa, eu clico aqui em justa causa. Qual que é a escolaridade dele? Eu posso colocar lá ensino superior, ensino médio completo, cursos técnicos, ocupação, tá aqui já, ele já puxou para mim, auxiliar de linha de produção e alimentadores de linha de produção, que é a família da ocupação, automaticamente já me puxou. Coloco lá os dados bancários dele, tá? Qual que é a dominância dele? Ele é destro. Quanto que ele pesa? 80 quilos e tem altura 1,72 m. Aí se eu quiser calcular o IMC, eu clico aqui em IMC, tá? Sobrepeso. Se ele é tabagista, não. Se ele usa álcool, não. Se ele usa drogas, tá? Qual que é o endereço e os contatos dele. Então, grave informações. Bom, a gente retornou aqui para o controle de funcionário, né? Então a gente acessa aqui o controle de funcionário real, porque aí a gente tem as funções, né? Então a gente tem todos os dados do funcionário, que é o setor, a função, o CPF, data de nascimento, último exame ASO que ele fez, o próximo que ele vai fazer, quais são os exames realizados, exposições aos riscos,
Se eu quiser alterar os dados do funcionário, eu entro neste link, atendimento ambulatorial, atestado médico e emissão de ASO. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a emissão de ASO, né? Como admissão, na época no caso. Então um novo exame de ASO, né? O exame de ASO que foi realizado lá em fevereiro de 2015, que foi quando ele foi contratado, né? Exame admissional, né? Conclusão do ASO, por enquanto aqui é apto, mas a gente pode alterar para inapto ou inapto temporariamente, né? Então eu tenho aqui a temperatura dele, eu posso colocar aqui 35,5 graus Celsius. No caso aqui, todos os campos que exigem vírgula, é vírgula, não é ponto, tá? Então aqui a pressão arterial, eu posso colocar aqui 120 por 80, né? Tipo sanguíneo, ou não se sabe, ou eu posso colocar o tipo sanguíneo dele. Peso, vou colocar aqui 80 por 1,72 metros, ele já calcula o MC para mim automático. E eu tenho a parte de histórico médico, que apresentou doença do aparelho visual, aparelho auditivo, transtorno mental, quer dizer, é o histórico médico do funcionário, tá vendo? Então, doenças crônicas, doenças familiares, e aqui os campos de observação, caso eu queira colocar, que são campos infinitos. Tá? Os antecedentes, no caso, se existe alguma doença, se tem ou teve alguma doença relacionada ao trabalho, acidente de trabalho, foi afastado do INSS, os exames físicos que foram realizados, tá? A relação de riscos da função, que ele já lista para mim, os EPIs necessários para a função, então ele já puxou todo o cadastro. E os exames complementares, quer dizer, todos os exames que eu marquei lá na função, são os exames que vão aparecer aqui para mim. Tá? Se eu precisar de outros exames, eu vou lá na função, habilito o exame que eu quero e ele vai aparecer automaticamente no funcionário, no ASO, automaticamente. Tá? Então, o exame clínico, eu vou colocar lá que foi realizado na época lá em 2015, né? Então eu posso colocar lá que foi realizado no dia 3, por exemplo, aí normal ou anormal, a descrição, o resultado do exame eu posso colocar aqui, o exame de algeometria, também posso colocar lá que foi realizado no dia 3, se é normal ou se é anormal, e a descrição. Caso eu coloque que é anormal, ele me abre outro campo, que é o resultado da algeometria. Plano, Pair 1, Pair 2, né? Então eu coloco o que eu quero. Exame de espirometria, a mesma coisa, né? Então eu posso colocar que foi feito no dia 3, que deu anormal, ele me abre aqui o resultado. Então distúrbio, eu coloco o distúrbio que eu quero aqui, no caso, vamos dizer que foi esse, coloco a observação que eu quero. Ácido úrico, que também foi realizado lá no dia 3, ficou normal. O resultado eu posso colocar tudo aqui e gravo o ASO. Quer dizer, eu tenho um ASO do admissional que foi feito lá em 2015. Se eu quiser imprimir a ficha médica desse ASO, desse funcionário, eu imprimo a ficha médica, ele já vai sair para mim em outra página, tá? Então, quer dizer, essa página eu posso fechar depois sem problema algum. Então, ele aqui está imprimindo para mim, né? Apresentou aqui o relatório, lá tudo certinho. Então eu tenho aqui inclusive duas páginas, então eu tenho a continuidade, toda a parte dos exames, né, e a assinatura. Esse aqui é o primeiro exame. E se eu quiser imprimir o ASO, ele também já vai sair a impressão do ASO. Ó. Então aqui vai o logotipo da empresa, tá? Então quando a gente abre a licença, aqui que sai o logotipo da empresa. Sai todo o nome do funcionário, os dados do funcionário, a empresa também, do setor, função, aqui os dados do funcionário, a conclusão, no caso que deu apto, né? Quais foram os exames que foram realizados, os riscos que foram identificados, né? Assinatura, os dados do médico, tudo certinho, e você pode imprimir e cortar, inclusive, porque são duas vias, tá? Aqui você pode salvar em PDF, você pode fazer o que você quiser aqui depois. Aí fecha, bom, essa parte está ok. Volto aqui na relação de funcionários, né? Então eu posso voltar aqui na parte
central do funcionário. Aí eu posso cadastrar aqui um atendimento médico, por exemplo, um atestado médico, quer dizer. Então o funcionário veio trabalhar tal, e trouxe um atestado médico. Então eu posso vir aqui e cadastrar o atestado médico dele. Então o atestado médico, o nome do funcionário, o nome da empresa, né? O período que ele ficou afastado, vamos dizer que ele ficou afastado aqui no dia 1 de 2 de 2016. Aqui, se for em dias, eu não preciso nem colocar horário, tá? Aí eu posso colocar aqui que ele ficou afastado até o dia 12, por exemplo. 12/6, o sistema automaticamente diz que ele vai retornar no dia 13. Por que tem essa data? Porque se ele retornar antes, eu posso colocar aqui. Vamos dizer que ele retornou no dia 11. Aí o sistema vai me avisar que ele voltou antes do atestado, tá vendo? Então se eu colocar lá realmente que ele vai voltar aqui no dia 15, ó, ele volta normal, tá? Aí o cálculo do atestado vai ser em dias ou vai ser em horas? Vai ser em dias. A jornada de trabalho dele são 8 horas por dia. Aí calcular o afastamento. A partir do momento que eu calculei o afastamento, o sistema vai me dizer que a empresa já perdeu 96 horas com essa falta, né? Aí a característica da falta é uma falta justificada, mas sem atestado médico ou com atestado médico, né? Aí é uma opção, tá? No caso aqui, vamos dizer que é sem atestado médico. Se for sem atestado médico, bom, aqui se for com atestado médico, vou deixar normal, tá? Ou falta justificada ou injustificada, tá? Então aqui, se for injustificada, eu não preciso nem preencher mais nada. Quer dizer, o sistema já fechou tudo para mim. Se for uma falta justificada, o sistema vai abrir para mim, né, para eu colocar todas as informações. Se for uma falta sem atestado médico, quer dizer, muita coisa aqui, eu não vou precisar colocar também a parte médica, eu só vou precisar colocar as informações do atestado. Então eu vou dizer que é uma falta com atestado médico. Já que é uma falta com atestado médico, eu quero saber qual é o nome do médico, aqui no caso não tem nenhum médico cadastrado, então eu posso clicar aqui em inclusão sintética, né? Então eu coloco lá ou o CPF ou o CRM do médico, um desses dois campos são obrigatórios, tá? Então eu não tenho o CPF do médico, eu vou colocar aqui o CRM, mas eu tenho que colocar de uma maneira em que a máscara seja sempre a mesma. Então, por exemplo, eu vou colocar o número barra o estado. Ou tem gente que coloca o traço, ou tem gente que coloca espaço. Então tem que adotar uma forma correta aí, tá? Então eu coloquei o número do CRM. Tipo, se ele é enfermeiro, engenheiro, eu vou colocar aqui que ele é um médico, né? Doutor ou doutora, então é um doutor. Eu vou colocar lá que é o médico Pedro da Silva. Sexo masculino, se eu quiser colocar os dados de telefone, celular, e-mail, mas seria interessante, porque se eu quiser entrar em contato com ele um dia, eu tenho lá as informações. Gravo, ele já entrou aqui para mim automaticamente, tá vendo? Então, qual que é o CID? Por que ele faltou? Então, o sistema me informa o seguinte aqui. CID sem preenchimento, o sistema gravará com o código Z00, que é Exame Geral e Investigação de Pessoas sem queixas ou diagnóstico relatado. Então eu vou colocar que tem o CID. Ele faltou, ele estava com dor no ombro, então foi diagnosticado bursite, por exemplo. Tá? Então eu posso colocar aqui, ó, bursite de ombro, confirma, né? Aí o que acontece? Bursite de ombro, tá? Médico da empresa, o sistema coloca automaticamente que é justamente quem abriu a licença, tá? Foi encaminhado no INSS, sim ou não? O motivo do afastamento, acidente barra doença de trabalho, né? Ou eu tenho aqui, tenho outros afastamentos, tá? Então aqui, estão aqui já. Observação, eu posso colocar aqui dores fortes no ombro esquerdo. Por exemplo. Esse atestado vai ser autorizado? Ele foi autorizado pela empresa? Sim, foi autorizado. Aí o sistema automaticamente ele vai procurar o CID que foi colocado aqui
com o KNAI da empresa quando a gente cadastrou. E ele vai te informar se esse atestado é de doença ocupacional ou não. Aqui no caso não foi identificado o nexo técnico epidemiológico, tá? Mas se ele for identificado, o sistema envia um e-mail automaticamente para o médico dizendo que foi cadastrado um atestado de alto risco, tá? Sendo identificado um atestado de alto risco, o médico, aqui vai ser gravado normal o atestado, tá? Então, por exemplo, eu gravei o atestado, terminou por aqui. Se for um atestado de alto risco, por exemplo, o médico pode entrar por aqui de novo, alterar esse atestado, e ele vai cadastrar a parte de nexo, habilitar nexo, avaliação de nexo. Então, a partir do momento que ele vai habilitar a avaliação de nexo, eu posso preencher as informações aqui no caso. Então, ele nasceu aqui no dia 21 de 1 de 1978, né? Então, ele calculou lá 38 anos. Aqui, ele já puxa, aqui se ele tivesse cadastrado certinho a data de nascimento do cadastro de funcionário, já sairia normal, tá? Então, aqui já saiu o IMC, a data de admissão dele, o setor, a função, tá? Aqui, se eu tivesse cadastrado também lá na função, já sairia aqui todas as informações automaticamente para mim. Mas como eu não cadastrei, tá? Da doença, qual que é o local? Ombro, por exemplo, né? Qual foi o início desse processo? Ele começou agora diz ele que começou em janeiro, aqui, ó, 15 de janeiro, por exemplo. Teve o início dessa doença. O sistema já calcula o tempo de latência, são 11 meses de trabalho, da entrada dele, da admissão, até o início da doença, são 11 meses. Alguma observação, os exames complementares que foram realizados, né? E se eu quero fazer um nexo, avaliação de nexo. Então, por exemplo, se eu for ABCAT e não for abrir, eu posso fazer essa avaliação de nexo. Eu posso habilitar a avaliação do INSS, do CFM, né? Habilitar os critérios de penteado ou habilitar os critérios de Simonin. Então, a partir do momento que eu habilito, ele já abre para mim todas as perguntas e respostas para fazer a avaliação. Eu posso fazer isso também no critério de penteado, né? E habilitar também os critérios de Simonin. Então, eu preenchendo, eu faço a conclusão se é plausível a existência de nexo causal entre a doença e o trabalho, se é duvidosa ou se não é plausível. Então, eu faço aqui a conclusão. Qual que são as condutas para o caso? Eu coloco aqui as condutas, né? Aí eu posso realizar a impressão da avaliação de nexo ou a impressão da contestação de um formulário B91. Isso já sai pronto aqui pelo sistema, tá? Grava informação. Então, eu retornei aqui ao controle, né? Então, eu volto à relação de funcionários. Então, a partir do momento que eu voltei ao controle de funcionários, eu posso também cadastrar um atendimento ambulatorial. Então, no atendimento ambulatorial também já vai sair todas as informações do funcionário, né? Aí eu posso vir aqui, atendimento ambulatorial, e vamos dizer que eu atendi ele no dia 18 de janeiro, por exemplo, aqui, ó. Não, desculpa, aqui ele coloca aqui a data automaticamente para mim, para que eu não precise mudar, né? O médico que está sendo atendido, que fez o atendimento, no caso aqui, o médico que abriu a licença, né? E se eu vou emitir algum atestado médico ou não desse atendimento ambulatorial. Então eu posso aqui emitir um atestado médico, né? Na data de, vamos dizer, dia 29, e ele vai ficar afastado 2 dias, por exemplo. Se eu não quiser colocar a data, eu não preciso colocar a data, a não ser que seja um dia de afastamento das 13 às 15 horas, por exemplo, tá? Qual que é a hipótese do diagnóstico? Então, ele vai ser, aqui no caso, eu posso colocar bursite, que é justamente a doença que me deu lá no atestado que eu abri, né? Quais são as informações do anamnese, exame físico, condutas, exames, né, as observações e registro de retorno. Então, a partir do momento que eu abrir um atendimento ambulatorial e eu tiver retorno disso aqui, eu posso ir cadastrando os retornos. Bom, é isso. Eu retornando aqui na página inicial, vocês podem ver que a quantidade de atestados já está aqui, ó. Então, eu tenho um atestado no mês de fevereiro,
o sistema já está calculando para mim, né? Dias perdidos acumulados são 12 dias, né? Índice de incidência 100%, porque não tem nenhum funcionário, que só tem um funcionário que faltou. Índice de gravidade já calculou também um absurdo, porque por causa de tudo isso. E a parte de absenteísmo também, porque eu não tenho uma relação de funcionários aqui na empresa para o sistema fazer um cálculo correto. Mas ele já saiu lá, uma doença osteomuscular, que já faz parte do grupo do CID, tá vendo? Em fevereiro teve uma que calculou 100%. Tá? Então é isso, gente. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Nós temos o chat também. Você pode falar conosco a qualquer momento. Temos os nossos atendimentos, tanto na nossa central de atendimento, como via WhatsApp, se vocês preferirem. Tá? Muito obrigado pela atenção e conte sempre com a MedSafe Solution. Obrigado.